Bom dia, igreja. Que a graça do Senhor seja com cada um de vocês, seja com vocês que estão também em contato conosco pela internet. Vamos ficar de pé, por favor. Queridíssimo Pai, nos aproximamos de Ti através deste novo e vivo caminho que foi consagrado, ó Deus, por Jesus Cristo, e por Ele aproximamo-nos de Ti, e nos é dito que tudo o que pedirmos em Seu nome o receberemos, e é através dEle que não somente temos contato, aproximamos de Ti, mas fomos feitos Teus filhos, alcançamos a salvação, a vida, tudo por Jesus Cristo. E assim aqui estamos para Te adorar, para Te louvar. Quando o Senhor estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E aqui estamos, ó Deus, reconciliados pela obra do Calvário. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nossas faltas. Pedimos que o Senhor nos conduza pelo caminho reto e genuíno. Pedimos que o Senhor possa nos abençoar de uma maneira especial nesta manhã, Senhor, dando-nos, Senhor, aquele ouvido espiritual agudo para ouvir o que diz o Espírito Santo às igrejas, e que tenhamos a verdadeira compreensão, e não somente isto, mas que o Senhor conduz o nosso coração para receber esta palavra e guardar esta palavra. Olha por todos os teus filhos e filhas neste momento e abençoa a nossa escola, aqui a pregação, o ensino. Eu rogo que o Senhor cuide de tudo e cuide de todos. Em nome de Jesus, amém. Uma família, cada dia que vemos, as famílias estão diminuindo, apequenando, né? Você pode ver que antigamente, quando reunia as famílias, era tio, tia, era primo, era gente de tudo que era lado. Hoje, a coisa é pai, mãe, irmãos e avós. E daqui a uns tempos, esse vai sair do cardápio também. Vai ser pai, mãe e tchau. Mas a criança, ela se sente, se ela é criada nesse ciclo, pai, mãe, irmãos e avós, ela se sente assim como o círculo se fechou, está completo. É muito importante o papel do avô, da avó, junto aos seus netos. E uma boa avó sempre tem que ter aquela vasilha cheia de bombom, bolachinha, né? Eu e Maneide, quando os netos chegam, tá ali, ó. Então, e o vovô, vocês sabem, né? Tem que fazer alguma coisa. Então, demonstra carinho. E a melhor coisa que tem é ser avô. Sabe por quê? Quando as crianças começam a incomodar, a gente diz, vai para teu pai, vai para tua mãe, vai. A gente só desfruta, tá bom? Só desfruta. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 3.
Eu envio saudações aí para vocês, a audiência dos surdos, né? A irmã está traduzindo ali em Libra, é Libra, né? Então eu digo a vocês que Deus os abençoe, Deus vos conduza, Deus esteja convosco. É um prazer saber que você nos acompanha e tem sido abençoados. Vamos ler a Bíblia então, 2 Reis, capítulo 3. Começando com o verso 9. E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinha água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, e o vosso gado, e os vossos animais. Podeis assentar? Eu daria um pequeno título à palestra esta manhã. Eu ando procurando, tentando ser breve, dentro dos limites, que também não venha prejudicar o ensino, a pregação, né? Mas ganhar tempo. Ganhar tempo, ser o pregador, procurar ser objetivo no púlpito. Entregou a sua mensagem e pronto, não tem mais o que fazer ali. O título que eu daria é Entrar no Espírito. Isso é algo tão importante e tão necessário para o crente, para cada um de nós. Entrar no Espírito, porque ninguém pode viver no Espírito a não ser que primeiro entre no Espírito.
E quando a gente entra no Espírito de Deus, né? Não é o espírito da política, não é o espírito de outra classe, não. No Espírito de Deus, é claro que a gente se vê, sente-se diferente, a nossa conversação é diferente, o nosso andar é diferente, entende? Os nossos sentimentos são mudados, são diferentes. Quando Paulo nos falou a respeito dos frutos do Espírito, o que é os frutos do Espírito? É a manifestação da vida do próprio Deus em nossas vidas. Olha o que disse o apóstolo São Paulo em Gálatas. Mas o fruto do Espírito, Gálatas 5, verso 22 em diante, é caridade. O que é caridade? Amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Este é o fruto do Espírito. E contra estas coisas não há lei. Quer dizer, não há nenhuma objeção nas Escrituras. Agora, o que produz o fruto é os galhos. E Jesus disse, eu sou o tronco, vós sois o quê? Os galhos. Então, se estamos em Cristo e temos a natureza de Cristo, esses frutos vão ser vistos. A mansidão, versus brabeza, né? Fé versus incredulidade, bondade versus maldade, e assim por diante. São os frutos do Espírito. E as Escrituras, Paulo disse, ele andava no Espírito. Olha bem, eu ando em Espírito, eu vivo no Espírito, eu canto no Espírito, eu oro no Espírito. E ele diz, digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Quer dizer, os desejos carnais. Então, para enfrentar os desejos carnais, as inclinações erradas, é fácil. É voar mais alto. É entrar em Deus. E permanecer em Deus. O próprio Jesus disse que para orarmos, e ele disse lá para os seus apóstolos ali no Getsêmani, para que não caiais em tentação. Então a pessoa que entra no Espírito, ela está ligado às coisas de Deus, pensando, entende? Por isso que aí está a importância da leitura, da meditação. Você tem que saber escolher coisas, artigos, que te ajudam, que te edificam, que te alimenta espiritualmente. Agora, se busca coisas erradas para alimentar a carne, aí ela vai ficar forte. Como disse o índio, que havia se convertido, e que ele tinha 2 cachorros brigando dentro dele. E alguém perguntou, e qual deles vai vencer? O preto ou o branco? Ele disse, é quem eu der mais comida. Se alimentar mais o espírito, ele vai
vencer, vai ter força, você vai ter força. A gente que é o beneficiado, andando no Espírito. Não é Deus que é o beneficiado, é a minha pessoa, é a tua pessoa que vai ser favorecido. Então é necessário, como diz as Escrituras, andar no Espírito, entrar em Deus. Aí está o canto, você cantar, você meditar, você falar as coisas boas. Agora, se você abre ali na internet e vai buscar coisas indevidas, você vai alimentar aquilo que está dentro de você. Então depois não se queixe. O que você tem que fazer é sair desse caminho. Andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quer dizer, faça o que Deus quer e não ande segundo o desejo da carne. Por quê? Como disse Paulo, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro, para que não façais o que queireis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, olha o palavreado, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, discussões, emulações, iras, pelejas, dissensões, homicídios, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quer dizer, não vão para o céu. Não têm o favor de Deus. Quem? Os que andam na carne. E só existe dois modos de nós andarmos aqui. Quer dizer, de viver. Andar quer dizer viver. E esses dois modos é viver na carne ou viver no Espírito. Por exemplo, Romanos capítulo 8. Paulo nos diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, aqueles que estão em Cristo, que andam no Espírito, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, logo Paulo mostra que Deus nos enviou a Cristo para isso. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus.
Mas vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Como que vai estar no Espírito? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, irmãos, só há esses dois modos de viver. É no Espírito, viver para Deus ou viver para o mundo. Viver na carne, quem vive na carne está agradando o diabo. E as coisas da carne se inclinam para as coisas mundanas, não é isso? Então você sabe, você está andando em um desses dois caminhos. E Deus sabe também, e você sabe, eu sei onde eu estou. E esse assunto de hoje andar no Espírito, e à tarde já andar na carne, e mais depois um pouco andando no Espírito, você tem que dar um jeito nisto, pedindo a graça de Deus, entende? Porque não é o agora certo, depois errado, certo, errado, errado e certo, e essa vida, não. Temos que ter um posicionamento, uma firmeza espiritual. E se queremos chegar às coisas sobrenaturais, quer dizer, a Deus, Deus ele não opera dentro deste espírito, melhor dizendo, nessa atmosfera carnal. Deus não opera na atmosfera carnal. Quer dizer, quem está andando segundo a carne. Mas Deus opera nessa atmosfera espiritual. A mensagem. Quantos podem estar na letra da mensagem? Mas nós não a letra só, mas entrar no espírito da mensagem. Você tem que viver o espírito da palavra, da Bíblia. Tem que viver o espírito da mensagem. É isso, entrar. E quando se entra, então as coisas espirituais, sobrenaturais, elas começam a acontecer. O irmão Branham nos diz, todas as atitudes de Deus, elas são sobrenaturais. Por quê? Deus, ele é sobrenatural. E Deus não vai ter uma atitude natural, como nós temos muitas vezes, sempre. Nem muitas vezes não é. A obra de Deus, elas sempre são sobrenaturais. E é diferente quando se entra no Espírito. Por exemplo, vamos por aqui. Você vai orar a Deus. Dependendo da tua atmosfera, como que você já está vindo, você vai ter uma luta no início, até você entrar no espírito de oração. Não é assim? É ou não é assim? Todos têm dificuldades. Então, por isso você não começa pedindo a Deus. Você começa lembrando o que Deus fez por você. E você começa agradecendo. E você vai adorando Ele. Orar não é só pedir, não. Adorar a Deus. E você vai ajustando os seus pensamentos.
se concentrando e vai entrando no Espírito. Prossiga, orando, e assim você vê que quando você entra mesmo no Espírito da oração, é tão bom. Aquilo flui, seus pedidos fluem, seus agradecimentos, você pede perdão, então você vai entrar no Espírito. Quando você vem à igreja e não entra no espírito do culto, parece que o tempo não passa, as coisas ficam tanto difíceis, pesado, teu pensamento corre para lá, corre para cá, você tem que estar correndo atrás dele para se ajustar. Por isso que é importantíssimo você saber que você começa o seu culto quando você saiu de casa. Chega aqui, o profeta nos ensina, tem que ter o fundo musical. Chegue adiantado, ele diz meia hora antes, as portas têm que estar abertas. Entende? Você vem ao altar, ore, agradeça a Deus por esse privilégio, volte ao banco, leia a Bíblia, ou a mensagem, ou fica ouvindo aquele fundo musical. O que você está fazendo? Você está se entregando, entrando no Espírito. E quando chega a hora dos cânticos, como você percebe, se vê de longe, a igreja, quando ela está no Espírito, canta no Espírito. Coisa maravilhosa, isso ajuda o líder de cântico. É gostoso cantar, é gostoso adorar. Entende? Você não fica olhando, ver se a bateria, ou isso, aquilo, ou você não se deixa se distrair por isso, aquilo. Você entra no espírito do culto. E logo vem, e para que eu canto? Vamos dizer, para que eu canto antes da pregação? Não é nada mais, nada menos do que para ajudar a congregação a entrar no Espírito. E diz o profeta, enquanto isso, o pregador está lá, revendo suas notas, lendo a Bíblia, orando. Por isso que é importante, ninguém está conversando, andando lá por trás, ou isso, aquilo, não. Todos se concentram, chega a Deus. E quando o pregador chega e encontra a igreja naquele estado, naquele nível, é fácil pregar. E a igreja acompanha, com seus améns, assim seja, como a nossa velha irmã Elvira. Participa. Você não é um espectador, um assistente. Você é um adorador. Você veio para adorar, para louvar, para aprender da palavra. Para quê? Para poder pôr em execução. E diz o profeta, você é criador de atmosfera. Quer dizer, você cria a sua atmosfera. Não vou falar vir à igreja para exibir uma roupa nova, para ficar olhando este, olhando aquele. Não, quando você vem é isso. É você e Deus. Aí sim, qualquer coisa pode acontecer. Quando Deus encontra a igreja nesse estado, nessa condição, não é nem preciso, às vezes, colocar a mão sobre o enfermo. Os cânticos liberta, como libertava Saul. Os cânticos cura, os cânticos responde. Porque os cânticos são muitas pequenas orações. Deus, ele entra em cena
Mas a igreja tem que estar naquele nível, e você é que faz parte disso. Você tem uma responsabilidade para ajudar a todos a alcançar o mesmo nível. Agora, quando o casal vem lá de casa, já vem discutindo, já vem brigando, irmã, faça de tudo. Entende? Geralmente atrasa, não sei se é o homem, mas geralmente a mulher atrasa. E há pessoas que têm a coisa, pode marcar daqui 1 ano, avisar todo dia, tal hora, vai chegar atrasado. Vai chegar atrasado. Então, e o marido reclama, fica lá, andando da sala para a cozinha, ou dentro do carro, e bibi, e já a mulher já entra nervosa no carro, e o homem já está nervoso. Você vai ter uma dupla batalha para poder entrar no espírito. Primeiro vai ter que te acalmar, entende? Acalmar os seus nervos, acalmar suas razões, parar, para depois engatar, né? Entrar no espírito, começar a entrar em Deus e alcançar aquele estágio. Então, irmãos, o irmão Branham, ele diz que, assim, que não devemos, primeira coisa, praticar as coisas, entrar em ação. Mas ele diz, primeiro você entra no espírito e depois, veja, entre em ação e veja como vai ser diferente. Mas o problema é que não dá bola. Não procura fazer as coisas de uma maneira espiritual, de uma maneira como cristão, como cristã, por isso que há tanto choque, tanta briga dentro de casa, por chucherias, ninharias. Toma atitudes sem consultar a Deus, sem orar, sem analisar. Segundo a mente, segundo os pensamentos, a pessoa já sai, já faz daquele jeito, porque eu sou assim, minha moda é assim. Gente, ponha Deus no quadro. Deus, ele quer participar da sua vida. Então abra a porta e diga, Senhor, participe, entre. E saiba que Deus não é apurado, desesperado. Ele tem tudo sob o seu controle. Confie nele, que ele não vai te deixar na mão. Então, entre primeiro no Espírito. Porque quando você entra no Espírito de Deus, é diferente. Aquela brabeza desaparece. Aquela falta de temperança desaparece. Aquele mundo de queixumes desaparece. E no lugar vem gratidão, graça, confiança. Uma outra demonstração. Mas tudo isso, irmãos, nossas atitudes demonstram de que lado estamos. Qual caminho estamos andando. Não é certo? Aqui nas eras da igreja, página 30, olha bem. Onde, como eu disse há pouco, não pratique os atos primeiro.
entre no Espírito e então pratique os atos. E observe o que Deus fará. Quando estamos no Espírito, então nós arrastamos a Deus para dentro da nossa vida, dos nossos negócios, das nossas decisões. Apocalipse 10:1. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor não é sábado e nem domingo. Foi lá. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta. Diz o irmão Brano, eu fui arrebatado em espírito. Isso não é simplesmente belo? Que coisa! Eu gosto muito disso. Vocês poderiam simplesmente chamar estas palavras de a totalidade da vida cristã. Quer dizer, o máximo da vida cristã é a pessoa viver no Espírito. Então ela tem aquele companheirismo, ela tem aquela confiança. A irmã Brana, ela disse, querido, falando para o marido dela, hoje eu me assentei perto de uma jovenzinha, tinha uma boina na cabeça e tal, mas ela parecia tão pura, tão limpa. Se via que ela esteve na presença de Deus. É visto em qualquer pessoa, quando ela está na presença de Deus, até a fisionomia é diferente. A conversa é diferente, a vida, tudo é diferente. O companheirismo, a sua confiança, a pessoa sempre está descansada, confiada. Não importa o rolo, o problema, ela sabe que tudo vai terminar bem. Entende? É a totalidade da vida cristã. A totalidade da vida cristã não é você conhecer as mensagens de cós salteado e a Bíblia e saber de todos os mistérios e tudo, e falar a língua dos anjos e tudo mais. Mas a totalidade da vida cristã é ter Deus, porque Paulo diz, se não tiver caridade, nada adianta. Nada vai adiantar. Então, como é belo, eu recordo um certo lugar, antigamente, a gente posava na casa de uma irmã velhinha, ali em Vicente Dutra, em Oliva, né? Creio que é. Ela tinha um papo grande, morava sozinha. E de madrugada você via ela, ouvia ela conversar com Deus. Tão íntimo, tão próximo, igual o irmão Brana, quando foi na casa daquela senhora, que ele perdeu o avião, aliás, deixou e foi andando, encontrou ali aquela senhora de cor, com um lenço, um pano amarrado na cabeça, de lado, parecendo uma pirata, uma baiana, né? E quando ele disse para ela, e ela, aliás, ela estava esperando no portão pelo profeta, porque ela havia orado, o filho dela estava morrendo, acometido por doenças venéreas, morrendo, como diz, já inconsciente. E ela disse, Senhor, cadê o teu Elias? Eu era como a sunamita, quer dizer, não tinha filhos, pedi, e o filho depois morreu, lá veio Eliseu, né? E onde está o teu profeta? E Deus mostrou em um sonho que ele viria ali com o chapéu na mão. Por isso, quando o irmão Brana ia passando, isso bem cedo, ela diz, eu estou aqui desde madrugada, te esperando. E ela disse, olá, pastor.
como você sabe que eu sou pastor? Ela contou o caso. E quando entraram, ali estava aquele rapaz. Tá escuro, tá escuro, tá escuro. E na hora da oração, irmão Brana disse: tia, nos conduza em oração. Nisso ela começou a orar, uma oração tão familiar, tão próxima. Eu admiro essa oração, entende? Uma pessoa que conversa. Deus não está longe para... não. Deus está aqui, conversa. Conversa suas intimidades, tem seu relacionamento. E o irmão Brana disse que podia saber que ela estava com Deus. Tinha tido uma conferência com Deus. E o que aconteceu foi a cura do rapaz. Então, a totalidade da vida cristã é isso. Ou você acha que é encher a cabeça de conhecimento e saber todos os mistérios? É bom, mas como vai a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Paulo, quando ele falou sobre o relacionamento, ele comparou Cristo como marido e a igreja como a esposa. Efésios 5. Entende? Daí ele termina dizendo: digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Quer dizer, ele tomou marido e mulher como tipo. E no final ele mostrou que o importante é esta afinidade. Olha, coisa bonita é você ver um casal que é isso aqui, ó. Ele é ela e ela é ele. Entende? Tem afinidade, tem companheirismo, tem amor, tem um relacionamento de família mesmo. E o cristão tem que ter o seu relacionamento. Sempre eu digo uma frase que eu aprendi com Spurgeon, creio que foi com ele: maior é o trabalho que Deus quer fazer em você do que através de você. Deus, ele não quer a tua força, Deus não quer o teu esforço, Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer, entende, o teu tempo. A primeira coisa que Deus quer é você. Então, a meta de Deus é você, sou eu. Deus quer fazer em você, entende? O seu grande trabalho, a sua grande obra. E às vezes confundimos que tem que ser o nosso trabalho. Não, não é pelo trabalho que se conquista Deus. Sansão pensou assim. Ele deu sua força para Deus e o coração dele ele deu para quem? Para a dona Dalila. Entende? Ele deveria ter feito o contrário. Primeiro o coração a Deus. Aí sim, a sua força seria bem empregada. Então, a totalidade da vida cristã é esse relacionamento. É como uma vez eu falei, o irmão Daniel até sonhou. Como foi que eu falei? O pico mais alto da vida cristã é intimidade com Deus. Você tem intimidade? Quem tem intimidade, lembra você, quando você que é casado, né? Namorava, que o tempo passava rápido, né? Eu já passei muita raiva. Não, sabe por quê? Os meninos grudavam no telefone quando era
caro o telefone, né, hoje. E parece que não soltava mais. Não sei onde acha tanto que conversar. Não é? Como que a sua palavra com Deus é 2, 3 minutos, nem isso? Cadê essa intimidade? Então, primeiro você vença esse desânimo, chega ali. Sadhu Sundar Singh, o livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos, certa vez ele entrou em uma caverna ali pelo Himalaia, lá pela Ásia, e ele foi orar. E ele ele se perdia na oração. Não é que vai entrar com o relógio, eu vou orar tanto. Eu não gosto dessas coisas. Entende? Eu vou orar uma hora, meia hora. Não seja um hipócrita, não. Você tem que entrar no Espírito. Por isso a Bíblia diz, feche a porta após si, quer dizer, se isole. Fica sozinho, fica tranquilo. Isto quer dizer, busque uma separação, porque tem jeito da gente entrar no Espírito com povaréu ao redor, dentro de casa, andando para cá e para lá e conversando e brigando. Jesus manda que a gente se separe. Entra no Espírito e ele entrou no espírito de oração. Quando ele voltou a si, se era no outro dia, sei lá, tinha um urso dormindo ao lado dele. Enquanto ele estava no espírito de oração, o urso chegou ali e deitou ao lado dele. Outra vez jogaram ele dentro de uma cisterna. O sacerdote lá lá, pagão, viu ele pregando, ele era um moço ainda, jogou ele lá. E quando ele caiu lá, atolou os pés em cima de corpos podres. Pessoas que haviam sido jogadas ali, aquele barro fétido. Sabe o que ele fez? Ele entrou no espírito de oração. E não viu mais nada. Mas ele tinha uma facilidade, porque ele já vivia naquela atmosfera. Quando ele viu a porta em cima se abriu, e uma voz disse, saia! E ele disse que não sabe como, de onde veio força e energia, ele saiu. Quando estava pregando, o sacerdote olhou, a chave está aqui, ninguém abriu. Sim, mas aquele que destrancou lá para Pedro, destrancou para ele. Amém. Então, quando você entra em certas batalhas, irmãos, mais você deva orar. Agora eu faço uma pergunta, por que nós mais oramos, buscamos a Deus, quando as coisas azedam? Quando os problemas chegam? E nos tornamos mais levianos e responsáveis quando tudo está bem. Entende? As coisas vão indo bem, os negócios, a saúde, a família. Mas vamos aqui. Deixa eu seguir lendo aqui. Se vamos viver como cristãos, temos que estar no seu espírito. João não estava falando acerca de estar no seu próprio espírito. Isso não teria trazido essas visões. Tinha que ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de Deus conosco também. Ou todos os nossos esforços são em vão. Sem mim, nada podeis fazer, né?
Paulo disse: orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito. Se há alguma coisa boa que venha a mim, tem que ser revelado pelo Espírito. Olha aqui. Confirmado pela palavra e manifestada pelos resultados que produz. Olha bem, tem que ser revelada pelo Espírito, confirmado pela palavra e os resultados que vai sair da lei. Tão certo quanto João precisava estar no Espírito para receber estas tremendas revelações, recém-saídas de Jesus, nós precisamos estar no Espírito para compreender as revelações que Deus nos tem dado em sua palavra, para por elas vivermos, pois é o mesmo Espírito. Se você vai procurar um entendimento fora dessa atmosfera, fora do Espírito, você vai ter um entendimento natural, entende? De uma verdade. E aquilo não vai te trazer firmeza. Mas quando se mergulha em Deus mais, aquele conhecimento ele vai firmar e vai crescer em nossas vidas, e Deus vai ampliando. Daí o irmão Branham ele dá um exemplo. Veja vocês, todos leem a Bíblia em Atos 2:38, onde diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E simplesmente passam adiante. Eles não veem isso. Quer dizer, está escrito na Bíblia, o batismo em nome de Senhor Jesus, eles nem veem. Agora, se entrasse, estivesse no Espírito, o próprio Espírito chamaria a atenção deles, e eles veriam que o batismo é em nome do Senhor Jesus, que antes do batizar vai ter que arrepender. Às vezes se preocupa é batizar. Não, antes de se batizar, ali está escrito, arrependei-vos. E o arrependimento, ele dá uma longa volta lá para trás da vida, para pôr em ordem as coisas. E termina, recebereis o Espírito Santo. Agora, eles nunca entram em espírito, então não conseguem ver as coisas. Por isso diz o profeta, ore a Deus por uma revelação através de seu Espírito. Esse é o primeiro passo. Entre no Espírito. Daí ele fala também sobre a cura. Entende? Suponhamos que você precise de cura. O que diz a palavra? Bem, todos nós já lemos inúmeras vezes, mas não entramos no Espírito quando a lemos. Já pedimos a Deus para que seu Espírito nos ensine a verdade real disso. Se fizéssemos, chamaríamos os anciãos, confessaríamos nossos pecados, seríamos ungidos e receberíamos oração. E acabou-se. Poderia não vir de imediato, mas em seu Espírito tudo está terminado. Não há nenhum outro tribunal de apelação. Deus cumprirá a sua palavra. Precisamos entrar no Espírito e então as coisas serão feitas. Você já notou como o mundo entra no espírito das coisas que estão no mundo? Eles vão aos seus jogos de bola,
seus eventos esportivos e seus bailes, eles entram no espírito disso. Eles não ficam parados lá como flores de parede, velhos galhos ressecados. Eles entram bem no sentimento das coisas e tornam-se parte das coisas. Mas, como eles odeiam os cristãos por entrarem no espírito da palavra de Deus. Eles nos chamam de fanáticos e santos roladores. Não há nada que não faça para mostrar seu ódio e desaprovação. Porém, ignore isso. Você pode esperar isso conhecendo sua procedência. Simplesmente siga adiante e entre no espírito de adoração. Nosso espírito é limpo, é novo, é real, é sóbrio, é sério, mas apesar disso, cheio de do gozo do Senhor. O cristão deve ser exatamente tão exuberante e cheio de prazer no Senhor, quanto o mundo é quando saboreia e deleita-se em seus prazeres. Tanto os cristãos como o mundo são humanos. Ambos têm emoções. A diferença é que os corações e as emoções dos cristãos estão unicamente no Senhor da glória e seu amor, enquanto o mundo satisfaz a carne. Então eles não ficam ali parados como flor de parede, eles entram no espírito. Vamos dizer, você entra no espírito do culto, da pregação, você não está se fantasiando, entende? Fazendo um barulho por fazer, mas aquilo vem de dentro. Aquilo jorra desde o fundo da sua alma. Então, irmãos, em nossa leitura bíblica aqui, sobre Eliseu, 2 Reis, capítulo 3, né? Nós vemos que Eliseu, ele entrou no espírito para ele poder ter uma conferência com Deus e Deus, então, responder através dele aquilo que os reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom queria. O rei dos Moabitas, Moabe pagava por ano uma quantia para Israel, porque Acabe, rei de Israel, havia subjugado a eles. Então eles tinham que pagar, eu esqueço como se dá o nome, tributos. E quando morreu Acabe, o rei dos Moabitas disse: eu não vou mais pagar. Não vou mais fazer isso. Então a guerra estava na porta, porque o rei, filho de Acabe, se preparou para a guerra e chamou Josafá. Josafá, que não tinha nada com isso, se meteu ali, em um negócio, sem antes ele orar, sem buscar, sem o conselho de algum profeta. Se ele tivesse buscado, ele não teria se metido naquilo, porque aquela guerra não tinha nada a ver com ele, era com Israel. Israel havia se desviado de Deus, e o rei de Israel no momento era filho de Jezabel e Acabe. Jezabel, aquela princesa pagã, que casou-se com Acabe e trouxe idolatria para Israel, isso nos dias de Elias. E eles foram pelo caminho do deserto,
até chegar em Moabe. E na estrada faltou a água. Uma pessoa que está numa terra sedenta, deserta, eu ouvi falar que ela chega a beber até 15 litros de água por dia. Então a água que eles trouxeram não foi suficiente. Havia gado, animais, tinha que matar para dar comida para o exército. E a coisa ficou feia. E o que eles disseram, vamos perecer. Deus nos trouxe aqui para nos dar na mão do inimigo. Mas Josafá disse, não tem aqui algum profeta para que a gente se consulte a Deus? Por que vão consultar só quando a coisa aperta? Alguém disse, Eliseu está por aí. Eliseu era o moço de Elias, deitava água na mão de Elias, quer dizer, servia Elias. Ele tem a palavra, vamos lá. E quando chegou ali, Eliseu ficou nervoso, ficou brabo, por causa do rei de Israel. E disse, por que você não vai para os profetas de teu pai, de tua mãe, para a sua religião, seu pagão, em outras palavras, Por que você não busca, agora que estão em aperto, por que não vai para lá? E ele chegou a dizer, olha, se não fosse eu respeitar a presença de Josafá, que era o rei cristão, vamos dizer, eu nem olharia para ti, nem te receberia. Que homem nervoso, né? E ele disse, não, queremos saber por que está acontecendo isso conosco. Eles queriam a resposta. Eles vieram à fonte certa. E a fonte não tinha água, não tinha resposta. Você acha que Deus opera na brabeza? Paulo disse que na ira do homem não se opera a vontade de Deus. Deus não está ali. Você pode argumentar, até babar, de tanto falar. E se justificar. Deus não está ali. O irmão Brana diz, quando você fica nervosa, a pomba ela é delicada, é sensível, ela levanta voo, ela vai esperar você se acalmar. Na hora da brabeza, na hora da agitação, a gente fala o que não deveria falar. É isso que acontece. Faz o que não deveria fazer, age de uma maneira animalesca. Nem animal age assim. E depois que passa toda a torrente, né, passa aquelas ondas, dorme no outro dia, acorda aí pelas tantas e eu fui longe demais. Eu sei que a coisa é isso aí. Mas o orgulho segura muita gente, ao invés de engatar uma rezinha e ir lá e pedir desculpa. Ó marido, olha esposa, olha pai, mãe. Não, parece que a pessoa engoliu uma alavanca, não tem como dobrar, não tem como se humilhar. Isso tem um nome. Orgulho. Entende? O seu ego está acima de qualquer coisa. Tem que satisfazer o seu ego. Por isso, São João diz que o orgulho da vida é uma das coisas que controla o mundo. Então, quando Eliseu foi confrontado, ele não sabia o que dizer. E diz o irmão Brana assim, ao estar em um
ponto assim, ele não estava na condição para que o Espírito se aproximasse. Mas ele disse: traga-me um tangedor. Eu penso uma harpa, uma cítara, né? E vocês que não creem no que se toque, que toque música na igreja, eu pergunto, o que irá fazer com isso? Quer dizer, não apoia música na igreja, né? Chegou ali e disse: traga-me um tangedor. Vai e busque ali, entre os soldados. Veja quem sabe tocar harpa, os instrumentos de corda e demais, e vem aqui, toque-me a religião antiga ou algo assim. Então Eliseu tinha que acalmar. Eu acho que ele, traga-me um tangedor, despediu a turma ali, ficou ali, quem sabe, até tremendo de nervoso, né? Fica tremendo igual. Mas alguém chegou ali e começou, tem. Vamos dizer, começou, manso e suave, tan. Você vê que a música ela calma. Você vê que o Espírito de Deus, ele vem na igreja quando aquela música que eleva a alma. A presença de Deus, ela vem através desse tipo de música. Agora a igreja também tem seu momento de festa. Festa é festa. Ei, irmão, levanta. Vamos, epa, aleluia. Entende? Esse é momento de festa, regozijo. Mas para trazer a presença de Deus, para você se elevar àquele estágio de adoração, entende? Primeiro começa com esse louvor. E o louvor vai te levar àquele espírito de contemplação a Deus, de adoração. Então, alguém veio ali, tocou para Eliseu, e o velhinho se acalmou, né? Então ele se acomodou por aqui, e eles ali, todos começaram a tocar. Talvez só crer, somente crer, ou algo parecido. Por certo que naquele ali não existia esse cântico, mas algo assim. Pode ver a este profeta acomodar-se ali, e depois de um pouco começa a bater, quer dizer, tocar, né? Isso está movendo o pé. Já viu? Começa a mover, começa a... Está entrando no espírito. Isso é o que acontece com a igreja nessa noite, é o que acontece neste culto, nessa noite. Se não podes entrar no Espírito, não verão nada. Eliseu não podia ver nada até que entrasse no Espírito, amém. Amém quer dizer assim seja. Tem que entrar no Espírito disso antes de poder ver. Agora, vocês, os que acostumavam a ir a baile, não creio que agora faça, porque são cristãos. Mas quando fazia, tinha que tocar toda a música, a fazer um barulho e demais, para entrar no espírito do baile. Quando vocês iam para os jogos de bola, para os jogos de bola,
Alguém tinha que pegar fazer um tocar ali, aquela, como que chama? O sul-africano toca, aquela coisa barulhenta que dói, né? Fazer um alvoroço para entrar no espírito do baile. Aliás, antes de joga até o chapéu e grita e reclamam. Bom, naquilo, então, isso estava bem, aquilo estava bem para vocês. Mas o indivíduo que não cresce muito nos jogos de bola, só se parava ali e não podia ver nada daquilo. Ele não estava no espírito disso. Por isso é que vocês assistem a um culto do tipo antigo, onde tem boa salvação, gritam amém, glória a Deus, e você diz, esses são os fanáticos. Isso é o que você não está no espírito disso. Isso é tudo, entende? Se este é o Espírito Santo, então aquele outro deve ser o espírito imundo. Este faz você fazer coisas santas, e aquele outro lhe faz fazer coisas imundas. Imundas. Começou a tocar a música. Eliseu, né? Começou a entrar, e ele entrou no espírito. E quando entrou no espírito, começou a ver coisas. Isto é o que necessitamos esta noite, entrar no espírito. Entrar no espírito. Vocês dirão, ó, irmão Brana. Bom, isso foi o que fizeram no dia do Pentecoste. Permaneceram ali, oraram até entrar no espírito. A pessoa querer o batismo do Espírito Santo, se entrar no espírito, é difícil. Então foram cheios do Espírito Santo e saíram comportando-se como bêbados. Os religiosos do mundo se levantaram e disseram, esses homens, mulheres, e todos estavam juntos, Maria e todos os demais estavam juntos, e eles disseram, estão bêbados com vinho novo, certo? Haviam recebido o Espírito, isso é o que necessitamos. Isso é o que se necessita, algumas dessas igrejas, por aqui de Louisville, de Jeffersonville, de Nova Albany, um bom avivamento do Espírito Santo, da antiga maneira, que sacuda, que seja enviado por Deus. Então poderão ter cultos de cura divina decentemente em ordem. Deus abençoará os altares, Deus abençoará e os altares se encherão. Não se precisa de uma nova teologia, se necessita é do Espírito Santo, pregado em seu poder, ainda que em simplicidade. Essa é a maior atração que o mundo tem, que o mundo jamais tem tido, né? Amém. Então, irmãos, completando aqui, vocês perceberam que nada pode acontecer da parte de Deus se primeiro não entrar no Espírito. Porque Deus, Ele é Deus, Ele é sobrenatural. Ele não é natural como nós. Então tem que se elevar, entrar em Deus, na sua oração, na sua vida. Entrar no Espírito, aí as coisas começam a acontecer. Quer resolver certos desafios?
Não tem jeito, queremos resolver da moda natural coisas espirituais. E se o pastor, a gente não tem esse cuidado, daqui um pouco, pastor Daniel, o pastor está tratando mais naturalmente do que levar as pessoas a viver um nível mais alto. Certa vez eu disse para alguém, o que vocês, um casal, né? Vivia sempre se bicando, sempre aquelas encrenquinhas. Oh, problema. E probleminhas, e coisinhas, e briguinhas, e rixas, e aquilo tudo. A gente ouve o caso, ouve de um lado, ouve do outro. E às vezes eu digo para alguém, o que você precisa, vocês dois precisam, é voar mais alto. É voar mais alto. Estão voando muito baixo. Estão correndo perigo. Vocês dois costumam orar juntos? Eu não vou pedir aqui agora. Mas garanto que há pessoas que nunca se ajoelhou, ou só na lua de mel por lá, né? Nos primeiros dias, não se ajoelhou, não ora com o marido, ou o marido preguiçoso dormioco, entende? Não ora. E lembre-se, um casal que ora juntos, permanece juntos. Não digo todo dia, mas é preciso orar. É preciso orar com seus filhinhos. Eu recordo de uma certa imagem de um pai zeloso. A criança foi dormir, e ele, antes do menino dormir, ele pegou a Bíblia, foi lá, sentou na beirada da cama, falou alguma coisa e orou com seu filhinho. E não tinha só um, tinha vários. Mas aquele já estava ia dormir, né? Tenha você cuidado. Entende? Procure conduzir pelo lado espiritual. Não vamos querer resolver as coisas como homem. Não tem como fazer uma pessoa no seu natural agir como uma pessoa espiritual. Que Deus nos ajude, mas vocês percebem. Queremos o sobrenatural em nossa vida, igreja? Aí está o caminho. Fiquemos de pé. Vamos entrar no Espírito, né? Pai, eu peço que o Senhor ponha isso no mais profundo dos corações e que cada um compreenda, Pai, que em primeiro lugar precisamos pôr o Senhor na frente das nossas batalhas, da nossa vida, pôr o Senhor a dia a dia conosco, entrar, como diz o teu profeta, no Espírito. Então as obras, as coisas serão diferentes, os resultados será diferente, não será derrotas. Ó Deus, abençoa os teus filhos, ajude a cada um. Me ajude, Senhor. Temos nos tornado um tanto preguiçosos, lerdos. Que o Senhor possa nos acordar, nos despertar, nos chamar, convocar para aproximar de Ti. Eu sei que o costume leva a pessoa a viver de uma maneira tradicionalista, de uma maneira mecânica, mas o Senhor não é Deus de robôs. O Senhor é Deus de homens e mulheres, pessoas que têm alma. Pai, que as nossas atitudes sejam como disse Jesus,
Aquele que adora a Deus deve adorar em espírito e em verdade. E é este o tipo de adorador que o Senhor procura, que o Senhor aceita, que o Senhor quer ver. Então tire, Senhor, toda aquela coisa mecânica, formal, tradicional. Eu peço que o Senhor faça uma limpeza na minha vida, na vida da minha igreja, de cada irmão, de cada família, de cada irmã. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Pai, obrigado pelo Senhor nos falar, nos aconselhar e nos apontar o caminho que devamos perseguir, andar, seja com cada um também. Que a graça de Deus seja com cada um de vós, pois em nome de Jesus vos abençoo. E neste santo nome eu peço, ó Pai, responda às nossas orações, nossas necessidades. No nome de Jesus Cristo. Amém. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Levante a sua mão direita. Se você quer mesmo caminhar com Ele, ser fiel, ser mais sincero, entrar com mais sinceridade na presença de Deus, entrar no Espírito, levante a sua mão direita. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há um estádio a correr, há uma vitória a alcançar, cada hora em meu viver, serei fiel. Deus vos abençoe, cumprimente um ao outro, vamos aos nossos lares e estejam na igreja pela tarde. Traga pessoas, amigos, visitantes. Às 18h estaremos aqui, se Deus permitir. Um bom dia a todos. Um bom dia a vocês aí da internet.